A 30 de setembro de 2025 realizou-se a última reunião plenária do mês, com a reapreciação da Lei dos Estrangeiros. Vários partidos expuseram os seus pontos de vista, com a esquerda a unir-se contra a nova lei proposta. A política relativa ao controle da imigração e à dignidade a dar a quem legitimamente possa estar em Portugal é algo que não é nem influenciado por outras forças políticas, nem de agora é uma prioridade desde o início defendida pelo Governo. Porquê? Dos dois lados. Por um lado, porque a imigração estava completamente desregulada em Portugal e não havia sequer noção de qual era a realidade que o país tinha quando este Governo assumiu funções. Depois, por outro lado, porque todos os dias éramos confrontados com situações de imigrantes ilegais que cá estavam por causa das condições que o Partido Socialista e a Geringonça tinham criado para que pudessem estar ao monte, em caves, sem quaisquer condições, sem qualquer dignidade e, portanto, aquilo que existia era uma realidade deixada pela esquerda em que não havia dignidade para quem cá estava e não havia capacidade de fiscalização para um governo. Isso é inaceitável dos dois lados. É inaceitável porque um Estado tem que se dar ao respeito, tem que ter regras e as regras têm de ser cumpridas e, por outro lado, porque, do ponto de vista humanístico, ninguém aceita que um país trate tão mal tantas pessoas ao mesmo tempo. E é verdade. A esquerda em Portugal criou uma realidade em que Portugal tratava muito mal muita gente ao mesmo tempo. Isso é indigno e quem o fez foi a esquerda portuguesa. É muito importante que o lembremos. As alterações que apresentamos visam garantir a proporcionalidade entre as necessidades do país e os fluxos migratórios, exigir uma integração efetiva e o respeito pelos valores de Portugal e assegurar a independência económica de quem vem para o nosso país. Quem quer vir tem que ter condições económicas para esse efeito e não pode, de maneira nenhuma, ficar dependente do nosso Estado e dos nossos impostos. O Chega rejeitará todas as propostas que pretendam facilitar a entrada em Portugal ou promover a subsidiodependência. Saudamos o Governo por termos conseguido apertar algumas das normas previstas inicialmente e por reconhecer que há abusos na atribuição de apoios sociais que devem ser combatidos. Deixando desde já claro que para o Chega, quem não contribuiu, quem não descontou para o Estado português, não deve receber qualquer apoio. Que fique também claro que o texto que eventualmente será aprovado hoje nos parece suficiente, mas reconhecemos desde já que temos que ir mais longe para efetivamente conseguirmos regular a política migratória. Portugal precisa de regras claras, firmes e justas. Quem não gostar tem bom remédio. Quem não quiser cumprir, quem não tenha condições para cumprir, tem uma solução e a solução é a reimigração. Enquanto a nossa economia continuar a precisar, haverá pessoas que irão chegar ao nosso país, que estarão disponíveis para trabalhar no nosso país. A escolha que nós temos que fazer é entre um modelo de migração que dá canais regulares, que dá canais legais, que dá estabilidade, que dá direitos, ou a ilegalidade e um canal e entregar estas pessoas às redes ilegais que muitas vezes as exploram. Falou-se aqui também dos apoios sociais. Certamente muitos senhores deputados ignorarão que neste momento o excedente da Segurança Social é também ele construído muito à custa do trabalho de tantos e tantas imigrantes no nosso país. Infelizmente, o caminho que este Governo quer seguir não é o caminho de uma imigração com direitos, de uma imigração regular, é exatamente o oposto. Diz-nos o Sr. Ministro que esta proposta é irrecusável para qualquer partido moderado e de bom senso. Por falar em oportunismo político, se o exemplo daquilo que é moderação e bom senso do Sr. Ministro é a deputada Cristina Rodrigues e é o Chega, então, Sr. Ministro, passamos bem sem a sua moderação. Obrigado. A esquerda, ao longo deste período, teve várias posições que se reconduzem a uma única: descontrole de fronteiras, desde os ingênuos que clamam papéis para todos, aos sonsos de pele de cordeiro, mas visão de lobo,
aos ressabiados que não construíram e não querem que os outros construam, até aos ortodoxos que têm sempre a sua mesma cassete. Mas temos também o PS. E o PS não cabe em nenhuma destas categorias. O PS, ao longo dos últimos anos, teve uma visão pragmática, errada, com consequências graves para o país, mas absolutamente pragmática. O PS não foi capaz de pôr a economia a crescer. Apostou, portanto, na desregulação da imigração para continuar a ter uma economia de baixos salários e atrasar a evolução do país para uma economia de valor acrescentado. O PS sabia da insustentabilidade da segurança social e apostou numa entrada desregulada de imigrantes para, no curto prazo, dar a ideia de que a segurança social era sustentável, não cuidando que havia constrangimentos em termos de habitação, em termos de educação e da própria segurança social. Porque aquilo que são contribuições hoje vão ser créditos amanhã, sobretudo numa economia de baixo valor acrescentado. Esta é a situação em que estamos. E a situação em que estamos implica que tomemos, portanto, uma posição. O multiculturalismo não funcionou nem funcionará, precisamente porque as culturas e as sociedades e os valores não são iguais e nós temos a obrigação de defender os nossos. A nossa posição nestas matérias é muito clara. Quem tem trabalho entra, quem cumpre a lei fica e quem permanece durante um tempo alargado e adere aos princípios fundacionais da nossa sociedade pode aspirar a ter a nacionalidade. Em resumo, o que está em causa é o acolhimento sem critério nem capacidade, que sacrifica quem cá está e quem chega. Obrigada, esquerda.